O trabalho voluntário, ele precisa da sua ajuda para chegar até a pessoa que é o objetivo desse voluntariado, que é o deficiente visual. Então é interessante que as pessoas que têm a facilidade de procurar e que têm a visão, conheça também o trabalho, para poder fazer chegar às pessoas que têm dificuldade de acesso. Vocês estão ouvindo a leitura de Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis, pasta 3. As Cidades Delgadas. 4. A cidade de Sofrônia é composta de duas meias-cidades. Na primeira encontra-se a grande montanha-russa de ladeiras vertiginosas, o carrossel de raios formado por correntes, a roda gigante com cabinas giratórias, o globo da morte com motociclistas de cabeça para baixo, a cúpula do circo com os trapézios amarrados no meio. A segunda meia-cidade é de pedra e mármore e cimento, com o banco, as fábricas, os palácios, o matadouro, a escola e todo o resto. Uma das meias-cidades é fixa, a outra é provisória e, quando termina sua temporada, é desaparafusada, desmontada e levada embora, transferida para os terrenos baldios de outra meia-cidade. Assim, todos os anos chega o dia em que os pedreiros destacam os frontões de mármore, desmoronam os muros de pedra, os pilares de cimento, desmontam o ministério, o monumento, as docas, a refinaria de petróleo, o hospital, carregam os guinchos para seguir de praça em praça o itinerário de todos os anos. Permanece a meia Sofrônia dos tiros ao alvo e dos carrosséis, com o grito suspenso do trenzinho da montanha-russa de ponta cabeça, e começa-se a contar quantos meses, quantos dias se deverão esperar até que a caravana retorne e a vida inteira recomece. As cidades e as trocas. 3. Ao entrar no território que tem Eutrópia como capital, o viajante não vê uma, mas muitas cidades, todas do mesmo tamanho e não dessemelhantes entre si, espalhadas por um vasto e ondulado planalto. Eutrópia não é apenas uma dessas cidades, mas todas juntas. Somente uma é habitada, as outras são desertas. Isso se dá por turnos. Explico de que maneira. No dia em que os habitantes de Eutrópia se sentem acometidos pelo tédio, e ninguém mais suporta o próprio trabalho, os parentes, a casa e a rua, os débitos, as pessoas que devem cumprimentar ou que os cumprimentam, nesse momento todos os cidadãos decidem deslocar-se para a cidade vizinha que está ali à espera, vazia, e como se fosse nova, onde cada um escolherá um outro trabalho, uma outra mulher, verá outras paisagens ao abrir as janelas, passará as noites com outros passatempos, amizades impropérios. Assim as suas vidas se renovam de mudança em mudança, através de cidades que pela exposição ou pela tendência, ou pelos cursos de água ou pelos ventos, apresentam-se com alguma diferença entre si. Uma vez que a sua sociedade é organizada sem grandes diferenças de riqueza ou de autoridade, as passagens de uma função para a outra ocorrem quase sem atritos. A variedade é assegurada pelas múltiplas incumbências, tantas que no espaço de uma vida raramente retornam para um trabalho que já lhes pertenceu. Desse modo, a cidade repete uma vida idêntica, deslocando-se para cima e para baixo, em seu tabuleiro vazio. Os habitantes voltam a recitar as mesmas cenas com atores diferentes, contam as mesmas anedotas com diferentes combinações de palavras. Escancaram as bocas alternadamente com bocejos iguais. Única entre todas as cidades do Império, Eutrópia permanece idêntica a si mesma. Mercúrio, deus dos volúveis,
patrono da cidade, cumpriu esse ambíguo milagre. As cidades e os olhos. 2. É o humor de quem a olha que dá a forma à cidade de Zenrud. Quem passa assobiando, com o nariz empinado por causa do assobio, conhece-a de baixo para cima. Parapeitos, cortinas ao vento, esguichos. Quem caminha com o queixo no peito, com as unhas fincadas nas palmas das mãos, cravará os olhos à altura do chão, dos córregos, das fossas, das redes de pesca, da papelada. Não se pode dizer que um aspecto da cidade seja mais verdadeiro do que o outro. Porém, ouve-se falar da Zenrud, de cima, sobretudo, por parte de quem se recorda dela ao penetrar na Zenrud de baixo, percorrendo todos os dias as mesmas ruas e reencontrando de manhã o mau humor do dia anterior, incrustado ao pé dos muros. Cedo ou tarde chega o dia em que abaixamos o olhar para os tubos dos beirais e não conseguimos mais distingui-los da calçada. O caso inverso não é impossível, mas é mais raro. Por isso continuamos a andar pelas ruas de Zenrud com os olhos que agora escavam até as adegas, os alicerces, os poços. As cidades e o nome. 1. Não saberia dizer nada a respeito de Aglaura, além das coisas que os próprios habitantes da cidade sempre repetem. Uma série de virtudes proverbiais, de defeitos igualmente proverbiais, algumas extravagâncias, algumas inflexíveis observâncias às regras. Antigos observadores, e não existe razão para crer que sejam inverídicos, atribuíram a Aglaura um constante sortimento de qualidades, comparando-as, claro, às de outras cidades da época. Pode ser que nem a Aglaura que se descreve, nem a Aglaura que se vê, tenham mudado muito desde então, mas o que era estranho tornou-se habitual, excêntrico, o que se considerava a norma, e as virtudes e os defeitos perderam excelência, ou desdouro, no ajuste de virtudes e defeitos distribuídos de maneira diferente. Desse modo, nada do que se diz a respeito de Aglaura é verdadeiro. Contudo, permite captar uma imagem sólida, compacta da cidade. Enquanto os juízos esparsos de quem vive ali alcançam menor consistência. O resultado é o seguinte: a cidade que dizem possui grande parte do que é necessário para existir, enquanto a cidade que existe, em seu lugar, existe menos. Portanto, se quisesse descrever a Aglaura, limitando-me ao que vi e experimentei pessoalmente, deveria dizer que é uma cidade apagada, sem personalidade, colocada ali, quase que por acaso. Mas nem isso seria verdadeiro. Em certas horas, em certas ruas, surge a suspeita de que ali há algo de inconfundível, de raro, talvez até de magnífico. Sente-se o desejo de descobrir o que é, mas tudo que se disse sobre a Aglaura, até agora, aprisiona as palavras e obriga a rir em vez de falar. Por isso, os habitantes sempre imaginam habitar numa Aglaura que só cresce em função do nome Aglaura, e não se dão conta da Aglaura que cresce sobre o solo. E mesmo para mim, que gostaria de conservar as duas cidades distintas na mente, não resta alternativa senão falar de uma delas, porque a lembrança da outra, na ausência de palavras para fixá-la, perdeu-se. De agora em diante, começarei a descrever as cidades, dissera Kant. Nas suas viagens, você verificará se elas existem. Mas as cidades visitadas por Marco Polo eram sempre diferentes das imaginadas pelo imperador. Entretanto, construí na minha mente um modelo de cidade do qual extrair todas as cidades possíveis, disse Kublai. Ele contém tudo que vai de acordo com as normas. Uma vez que as cidades que existem se afastam da norma em diferentes graus, basta prever as exceções à regra e calcular as combinações mais prováveis.
Eu também imaginei um modelo de cidade do qual extraio todas as outras, respondeu Marco. É uma cidade feita só de exceções, impedimentos, contradições, incongruências, contrassensos. Se uma cidade assim é o que há de mais improvável, diminuindo o número dos elementos anormais, aumenta a probabilidade de que a cidade realmente exista. Portanto, basta subtrair as exceções ao meu modelo e em qualquer direção que eu vá, sempre me encontrarei diante de uma cidade que, apesar de sempre, por causa das exceções, existe. Mas eu não posso conduzir a minha operação além de um certo limite. Obteria cidades verossímeis demais para serem verdadeiras. Da alta balaustrada do Palácio Real, o grande Khan observa o crescimento do Império. Primeiro as fronteiras haviam se dilatado, englobando os territórios conquistados, mas o avanço dos regimentos encontrava regiões semidesertas, combalidas aldeias de cabanas, aguaçais em que o arroz crescia mal, populações magras, rios secos, miséria. É hora de o meu império, crescido demais em direção ao exterior, pensava Khan, começar a crescer para o interior. E sonhava bosques de romãs maduras com as cascas partidas, zebus assados no espeto gotejando gordura, veias metalíferas que manam desmoronadamente de pepitas cintilantes. Agora, muitas estações abundantes abarrotaram os celeiros. A cheia dos rios arrastou florestas de traves destinadas a sustentar testos de bronze de templos e palácios. Caravanas de escravos deslocaram montanhas de mármore serpentino através do continente. O grande Khan contempla um império recoberto de cidades que pesam sobre o solo e sobre os homens, apinhado de riquezas e de obstruções, sobrecarregado de ornamentos e incumbências, complicado por mecanismos e hierarquias, inchado, rijo, tenso. É o seu próprio peso que está esmagando o império, pensa Kublai, e em seus sonhos agora aparecem cidades leves como pipas, cidades esburacadas como rendas, cidades transparentes como mosquiteiros, cidades fibra de folha, cidades linha da mão, cidades filigrana que se vêem através de sua espessura opaca e fictícia. Conto o que eu sonhei esta noite, disse a Marco. Em meio a uma terra plana e amarela, salpicada de meteoritos e massas erráticas, vi erguerem-se à distância as extremidades de uma cidade de pináculos tênues, feitas de modo que a lua, em sua viagem, possa pousar ora num pináculo, ora no outro, ou oscilar pendurada nos cabos dos guindastes. Hipólito. A cidade que você sonhou é Lalage. Os habitantes dispuseram esses convites a uma parada no céu noturno para que a lua permita a cada coisa da cidade crescer e recrescer indefinidamente. Há algo que você não sabe, acrescentou Khan. Agradecida, a lua concedeu à cidade de Lalage um privilégio ainda mais raro: crescer com leveza. As cidades delgadas, 5. Se quiserem acreditar, ótimo. Agora contarei como é feita Otávia, cidade de teia de aranha. Existe um precipício no meio de duas montanhas escarpadas. A cidade fica no vazio, ligada aos dois cumes por fios e correntes e passarelas. Caminha-se em trilhos de madeira, atentando para não enfiar o pé nos intervalos ou agarra-se aos fios de cânhamo. Abaixo não há nada por centenas e centenas de metros. Passam algumas nuvens. Mais abaixo, entrevê-se o fundo do desfiladeiro. Essa é a base da cidade, uma rede que serve de passagem e sustentáculo. Todo o resto, em vez de se elevar, está pendurado para baixo. Escadas de corda, redes, casas em forma de saco, varais, terraços com a forma de navetas, odres de água, bicos de gás, assadeiras, cestos pendurados com barbantes.
monta-cargas, chuveiro, trapézios e anéis para jogos, teleféricos, lampadários, vasos com plantas de folhagem pendente. Suspensa sobre o abismo, a vida dos habitantes de Otávio é menos incerta que a de outras cidades. Sabem que a rede não resistirá mais que isso. As cidades e as trocas. 4. Em Ercília, para estabelecer as ligações que orientam a vida da cidade, os habitantes estendem fios entre as arestas das casas, brancos ou pretos, ou cinza ou pretos e brancos, de acordo com as relações de parentesco, troca, autoridade, representação. Quando os fios são tantos que não se pode mais atravessar, os habitantes vão embora. As casas são desmontadas, restam apenas os fios e os sustentáculos dos fios. Do costado de um morro, acampados com os móveis de casa, os prófugos de Ercília olham para o enredo de fios estendidos e os postes que se elevam na planície. Aquela continua a ser a cidade de Ercília, e eles não são nada. Reconstroem Ercília em outro lugar. Tecem com os fios uma figura semelhante, mas gostariam que fosse mais complicada e, ao mesmo tempo, mais regular do que a outra. Depois abandonam e transferem-se juntamente com as casas para ainda mais longe. Deste modo, viajando-se no território de Ercília, depara-se com as ruínas de cidades abandonadas, sem as muralhas que não duram, sem os ossos dos mortos que rolam com o vento. Teias de aranha, de relações intrincadas, à procura de uma forma. As cidades e os olhos. 3. Depois de marchar por 7 dias, através das matas, quem vai a Baúce não percebe que já chegou. As finas andas que se elevam do solo a grande distância uma da outra e que se perdem acima das nuvens sustentam a cidade. Sobe-se por escadas. Os habitantes raramente são vistos em terra. Têm todo o necessário lá em cima e preferem não descer. Nenhuma parte da cidade toca o solo, exceto as longas pernas de flamingo nas quais ela se apoia, e nos dias luminosos uma sombra diáfana e angulosa que se reflete na folhagem. Há 3 hipóteses a respeito dos habitantes de Baúce: que odeiam a terra, que a respeitam a ponto de evitar qualquer contato, que a amam da forma que era antes de existirem e com binóculos e telescópios apontados para baixo, não se cansam de examiná-la, folha por folha, pedra por pedra, formiga por formiga, contemplando fascinados a própria ausência. As cidades e o nome. 2. Deuses de 2 espécies protegem a cidade de Leandra. São tão pequenos que não se consegue vê-los, e tão numerosos que é impossível contá-los. Os primeiros vivem nas portas das casas, na parte de dentro, perto do cabideiro e do porta-guarda-chuvas. Nas mudanças, acompanham as famílias e instalam-se na nova moradia no momento da entrega das chaves. Os outros vivem na cozinha, escondem-se de preferência sob as panelas, ou na lareira, ou no armário das vassouras. Fazem parte da casa e, quando a família que habitava ali vai embora, permanece com os novos inquilinos. Talvez já estivesse ali antes da existência da casa, no meio do mato, do terreno, escondidos numa lata enferrujada. Se a casa é demolida e em seu lugar se constrói um prédio para 50 famílias, multiplicam-se e ocupam a cozinha de igual número de apartamentos. Para distingui-los, chamaremos os primeiros de penates e os segundos de lares. Dentro de uma casa, não se pode dizer que os lares estejam sempre com os lares e os penates com os penates. Frequentam-se, passeiam juntos nas cornijas de estuque, nos tubos de termosifão, comentam os fatos da família, discutem com facilidade, mas também podem se dar bem por anos. Ao vê-los reunidos, não se distingue qual é um e qual é o outro. Os lares viram passar por suas casas penates das mais variadas proveniências e costumes. Aos penates.
Cabe disputar aos cotovelos um lugar ao lado dos formalíssimos lares de ilustres palácios decadentes, ou com os lares suscetíveis e desconfiados de casebres de latão. A verdadeira essência de Leandra é argumento para intermináveis discussões. Os penates acreditam ser o espírito da cidade, mesmo se chegaram no ano anterior e que levam Leandra consigo quando emigram. Os lares consideram os penates hóspedes provisórios, inoportunos, invasivos. A verdadeira Leandra é a deles, que dá forma a tudo o que contém. A Leandra que estava ali antes da chegada desses intrusos e que restará depois que todos partirem. Eles têm em comum o seguinte: sobre o que acontece na família e na cidade, sempre encontram motivo para rir. Os penates zombando dos velhos, dos bisnonos, dos tio-avós, da família de então. Os lares de como era o ambiente antes que fosse arruinado. Mas não se pode dizer que vivem apenas de recordações. Fantasiam projetos sobre a carreira das crianças quando crescerem. Os penates, sobre como poderia se transformar aquela casa ou aquela zona, os lares, se estivessem em boas mãos. Prestando atenção nas casas de Leandra, especialmente à noite, ouve-se um intenso tagarelar, as repreensões, as trocas de motejos, bufos, risadinhas irônicas. As cidades e os mortos. Em Melânia, todas as vezes que se vai à praça, encontra-se um pedaço de diálogo. O soldado, jactancioso, e o parasita, ao saírem por uma porta, encontram o jovem esbanjador e a meretriz. Ou então o pai avarento, da soleira, dá as últimas recomendações à filha amorosa e é interrompido pelo servo idiota que vai entregar um bilhete à alcoviteira. Anos depois, retorna-se a Melânia e reencontra-se a continuação do mesmo diálogo. Neste ínterim, morreram o parasita, a alcoviteira, o pai avarento, mas o soldado jactancioso, a filha amorosa e o servo idiota assumiram os seus lugares, substituídos, por sua vez, pela hipócrita, pela confidente, pelo astrólogo. A população de Melânia se renova, os dialogadores morrem um após o outro, entretanto nascem aqueles que assumirão os seus lugares no diálogo, uns num papel, uns em outro. Quando alguém muda de papel ou abandona a praça para sempre ou entra nela pela primeira vez, verificam-se mudanças em cadeia, até que todos os papéis sejam novamente distribuídos. Mas enquanto isso, ao velho irado continua a retorquir a camareira espirituosa, o usuário não para de perseguir o jovem deserdado, a nutriz de consolar a enteada, apesar de que nenhum deles conserva os olhos e a voz da cena precedente. Às vezes acontece de um único dialogador manter simultaneamente 2 ou mais papéis, tirano, benfeitor, mensageiro ou de um papel ser duplicado, multiplicado, atribuído à cena, a 1000 habitantes de Melânia. 3.000 para o papel de hipócrita, 30.000 para o de embusteiro, 100.000 filhos de reis desventurados que aguardam o devido reconhecimento. Com o passar do tempo, os papéis não são mais exatamente os mesmos de antes. Sem dúvida, a ação que estes levam adiante, por meio de intrigas e reviravoltas, conduz a algum tipo de desfecho final, que continua a se aproximar, mesmo quando a intriga parece complicar-se cada vez mais e os obstáculos parecem aumentar. Quem comparece à praça em momentos consecutivos nota que o diálogo muda de ato em ato, ainda que a vida dos habitantes de Melânia seja breve demais para que possam percebê-lo. Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? Pergunta Kublai Khan. A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra, responde Marco, mas pela curva do arco que estas formam. Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta: por que falar das pedras? Só o arco me interessa. Polo responde: sem pedras,
O arco não existe. Já aconteceu de você ver uma cidade semelhante a esta? Kublai perguntava a Marco Polo, estendendo a mão cheia de anéis para fora do baldaquino de seda do bucentauro imperial, apontando para as pontes arqueadas sobre os canais, os palácios principescas com umbrais de mármore imersos na água, o vai-vem de pequenos barcos que giram em zigue-zague, movidos por longos remos, as chatas que descarregavam cestas de hortaliças nas praças dos mercados, os balcões, os terraços, as cúpulas, os campanários, os jardins das ilhas que verdejam cinza da laguna. O imperador, acompanhado de seu dignatário estrangeiro, visitava Kinsai, antiga capital de dinastias destronadas, última pérola engastada na coroa do grande Khan. Não, Siri, respondeu Marco. Jamais poderia imaginar que existisse uma cidade parecida com esta. O imperador tentou perscrutar o seu olhar. O estrangeiro abaixou os olhos. Kublai permaneceu em silêncio o dia todo. Após o pôr do sol nos terraços do Palácio Real, Marco Polo expunha ao soberano o resultado de suas missões diplomáticas. Normalmente o grande Khan concluía as suas noites, saboreando essas narrações com os olhos entreabertos, até que o seu primeiro bocejo desse o sinal para que o cortejo de pajens acendesse os fachos para conduzir o soberano ao pavilhão do sono augusto. Mas dessa vez, Kublai não parecia disposto a ceder à fadiga. Fale-me de outra cidade, insistia. O viajante põe-se a caminho e cavalga por 3 jornadas entre o vento nordeste e o noroeste. Prosseguia Marco, e relatava nomes, costumes e comércios de um grande número de terras. Podia-se dizer que o seu repertório era inexaurível, mas dessa vez foi ele quem se rendeu. Ao amanhecer, disse, Siri, já falei de todas as cidades que conheço. Resta uma que você jamais menciona. Marco Polo abaixou a cabeça. Veneza, disse o Khan. Marco sorriu. E de que outra cidade imagina que eu estava falando? O imperador não se afetou. No entanto, você nunca citou o seu nome. E Polo, todas as vezes que descrevo uma cidade, digo algo a respeito de Veneza. Quando pergunto das outras cidades, quero que você me fale a respeito delas. E de Veneza, quando pergunto a respeito de Veneza. Para distinguir as qualidades das outras cidades, devo partir de uma primeira que permanece implícita. No meu caso, trata-se de Veneza. Então você deveria começar a narração de suas viagens do ponto de partida, descrevendo Veneza inteira, ponto por ponto, sem omitir nenhuma das recordações que você tem dela. A água do lago estava encrespada. O reflexo dos ramos do antigo Palácio Real do Sung fragmentava-se em reverberações cintilantes como folhas que flutuam. As margens da memória, uma vez fixadas com palavras, cancelam-se, disse Polo. Pode ser que eu tenha medo de, repentinamente, perder Veneza, se falar a respeito dela. Ou pode ser que, falando de outras cidades, já a tenha perdido, pouco a pouco. As cidades e as trocas. 5. Em Esmeraldina, cidade aquática, uma rede de canais e uma rede de ruas sobrepõem-se e entrecruzam-se. Para ir de um lugar a outro, pode-se sempre escolher entre o percurso terrestre e o de barco. E como em Esmeraldina a linha mais curta entre 2 pontos não é uma reta, mas um zigue-zague que se ramifica em tortuosas variantes, os caminhos que se abrem para o transeunte não são 2, mas muitos, e aumentam ainda mais para quem alterna trajetos de barco e transbordos em terra firme. Deste modo, os habitantes de Esmeraldina são poupados do tédio de percorrer todos os dias os mesmos caminhos. E não é tudo. A rede de trajetos não é disposta numa única camada. Segue um sobe e desce de escadas, bailéus, pontes, arqueadas, ruas suspensas, combinando segmentos dos diversos percursos elevados ou de superfícies
Os habitantes se dão o divertimento diário de um novo itinerário para ir aos mesmos lugares. Em Esmeraldina, mesmo as vidas mais rotineiras e tranquilas transcorrem sem se repetir. As maiores constrições estão expostas, como em todos os lugares, as vidas secretas e aventurosas. Os gatos de Esmeraldina, os ladrões, os amantes clandestinos, locomovem-se pelas ruas mais elevadas e descontínuas, saltando de um telhado para o outro, descendo de uma escada para uma varanda, contornando beirais com passo de equilibrista. Mais abaixo, os ratos correm nas escuras cloacas, um atrás do rabo do outro, juntamente com os conspiradores e os contrabandistas. Espreitam através de fossos e esgotos, escapam por interstícios e vielas, arrastam de um esconderijo para o outro cascas de queijo, mercadorias ilícitas e barris de pólvora. Atravessam a compacta cidade perfurada pela rede de covas subterrâneas. O mapa de Esmeraldina deveria conter, assinalados com tintas de diferentes cores, todos esses trajetos, sólidos ou líquidos, patentes ou escondidos. Mas é difícil fixar no papel os caminhos das andorinhas, que cortam o ar acima dos telhados, perfazem parábolas invisíveis com as asas rígidas, desviam-se para engolir um mosquito, voltam a subir em espiral rente a um pináculo, sobranceiam todos os pontos da cidade de cada ponto de suas trilhas áureas. As cidades e os olhos 4. Ao chegar a Fílide, tem-se o prazer de observar quantas pontes diferentes entre si atravessam os canais. Pontes arqueadas, cobertas sobre pilares, sobre barcos, suspensas, com os parapeitos perfurados. Quantas variedades de janelas apresentam-se diante das ruas, bífores, mouriscas, lanceoladas, ogivais, com meias-luas e florões sobrepostos. Quantas espécies de pavimento cobrem o chão, de pedregulhos, de lajotas, de saibro, de pastilhas brancas e azuis. Em todos os pontos a cidade oferece surpresas para os olhos. Um cesto de alcaparras que surge na muralha da fortaleza, as estátuas de 3 rainhas maníssula, uma cúpula em forma de cebola com 3 pequenas cebolas introduzidas em sua extremidade. Feliz é aquele que todos os dias tem Fílide ao alcance dos olhos e nunca acaba de ver as coisas que ela contém. Exclama-se, triste por ter de deixar a cidade depois de tê-la olhado apenas de relance. Sucede, no entanto, de permanecer em Fílide e passar ali o resto dos dias. A cidade logo se desbota, apagam-se os florões, as estátuas sobre as mísulas, as cúpulas. Como todos os habitantes de Fílide, anda-se por linhas em zigue-zague de uma rua para a outra, distingue-se entre zonas de sol e zonas de sombra, uma porta aqui, uma escada ali, um banco para apoiar o cesto, uma valeta onde tropeça quem não toma cuidado. Todo o resto da cidade é invisível. Fílide é um espaço em que os percursos são traçados entre pontos suspensos no vazio. O caminho mais curto para alcançar a tenda daquele comerciante, evitando o guichê daquele credor. Os passos seguem não o que se encontra fora do alcance dos olhos, mas dentro, sepultado e cancelado. Se entre 2 pórticos um continua a parecer mais alegre, é porque 30 anos atrás ali passava uma moça de largas mangas bordadas. Ou então é apenas porque uma certa hora do dia recebe uma luz, como a daquele pórtico, de cuja localização não se recorda mais. Milhões de olhos ergam-se diante de janelas, pontes, alcaparras, e é como se examinasse uma página em branco. Muitas são as cidades como Fílide, que evitam os olhares, exceto quando pega de surpresa. As cidades e o nome. 3. Por longo tempo, Pirra foi para mim uma cidade encastelada nas encostas de um golfo, com amplas janelas e torres, fechada como uma taça, com uma praça em seu centro profunda como um poço, e com um poço em seu centro. Nunca tinha visto. Era uma das tantas cidades que nunca visitara.
que imaginava somente a partir do nome: Eufrásia, Odila, Margar, Getúlia. Pirra era uma delas, diferente de todas as outras, assim como cada uma delas era inconfundível para os olhos da minha mente. Chegou o dia em que as minhas viagens me conduziram a Pirra. Logo que coloquei os pés na cidade, tudo que imaginava foi esquecido. Pirra tornara-se aquilo que é Pirra. Imaginei que sempre soubera que a cidade não tinha vista para o mar, escondido atrás de uma duna baixa e ondulada, que as suas ruas correm em linha reta, que as casas são reagrupadas em intervalos, não altas, e são separadas por descampados e depósitos de madeira e serrarias, que o vento move os cataventos das bombas hidráulicas. Daquele momento em diante, o nome Pirra evoca essa vista, essa luz, esse zumbido, esse ar no qual paira uma poeira amarelada. É evidente que significa isto e que não podia significar mais nada. A minha mente continua a conter um grande número de cidades que não vi e não verei, nomes que trazem consigo uma figura ou um fragmento ou ofuscação de figura imaginada: Getúlia, Odila, Eufrásia, Márgara. A cidade sobre o golfo também está sempre lá, com a praça fechada em torno do poço, mas não posso mais chamá-la com um nome, nem recordar como pude dar um nome que significa algo totalmente diferente. As cidades e os mortos. 2. Durante as minhas viagens, jamais avançara até Adelma. Embarquei ao cair da noite. No cais, o marinheiro que pegou a corda no ar e amarrou-a à hábita parecia-se com um dos meus soldados, que já morrera. Era a hora da venda de peixes no atacado. Um velho colocava uma cesta de ouriços numa carreta. Pensei reconhecê-lo. Quando me voltei, ele desaparecera num beco. Mas me lembrei de que ele se parecia com um pescador que, velho já à época em que eu era criança, não podia mais pertencer ao mundo dos vivos. Fiquei perturbado com a visão de um doente febril, encolhido no chão com um cobertor sobre a cabeça. Poucos dias antes de morrer, meu pai tinha os olhos amarelados e a barba hirsuta, exatamente iguais às dele. Desviei o olhar, não ousava fitar o rosto de mais ninguém. Pensei, se Adelma é uma cidade que vejo no mundo dos sonhos, onde não há nada além de mortos, sinto medo do sonho. Se Adelma é uma cidade real, habitada por vivos, se eu continuar a fitá-los, as semelhanças se dissolverão e eles parecerão estranhos, portadores de angústia. Seja num caso, seja no outro, é melhor não insistir em olhá-los. Uma quitandeira pesava uma couve na balança. Colocava dentro de uma cesta presa por um barbante que uma garota baixava de um balcão. A garota era igual a uma da minha cidade que enlouquecera de amor e se suicidara. A quitandeira ergueu o rosto. Era minha avó. Pensei, chega um momento da vida em que todas as pessoas que conhecemos, os mortos são mais numerosos que os vivos, e a mente se recusa a aceitar outras fisionomias, outras expressões. Em todas as faces novas que encontra, imprime os velhos desenhos. Para cada uma descobre a máscara que melhor se adapta. Os descarregadores subiam as escadas em fila, curvos sob os barris e os garrafões revestidos de vinho. Os rostos estavam escondidos debaixo de capuzes de pano. Agora tiram os capuzes e eu os reconheço. Pensava com impaciência e medo, mas não despregava os olhos deles. Por menos que eu voltasse a olhar para a multidão que lotava aquelas vielas, via-me assediado por rostos imprevistos, vindos de longe, que me fixavam como se quisessem ser reconhecidos, como se quisessem me reconhecer, como se houvessem me reconhecido. Pode ser que eu também lhes recordasse alguém morto. Acabara de chegar a Adelma e já era um deles. Passara para o lado deles, confuso daquela vacilar de olhos, de rugas, de trejeitos. Pensei, talvez Adelma seja a cidade a que se chega morrendo, e na qual cada um reencontra as pessoas que conheceu. E sinal de que eu também estou morto.
Também pensei, é sinal de que o além não é feliz. As cidades e o céu. 1. Em Eudóxia, que se estende para cima e para baixo, com vielas tortuosas, escadas, becos, casebres, conserva-se um tapete no qual se pode contemplar a verdadeira forma da cidade. À primeira vista, nada é tão pouco parecido com a Eudóxia quanto o desenho do tapete, ordenado em figuras simétricas que repetem os próprios motivos com linhas retas e circulares, entrelaçado por agulhas de cores resplandecentes, cujo alternar de tramas pode ser acompanhado ao longo de toda a urdidura. Mas ao se deter para observá-lo com atenção, percebe-se que cada ponto do tapete corresponde a um ponto da cidade, e que todas as coisas contidas na cidade estão compreendidas no desenho, dispostas segundo as suas verdadeiras relações, as quais se invadem aos olhos distraídos pelo vai-vem, pelos enxames, pela multidão. A confusão de Eudóxia, os urros dos mulos, as manchas de negro de fumo, os odores de peixe, é tudo que aparece na perspectiva parcial que se colhe. Mas o tapete prova que existe um ponto no qual a cidade mostra suas verdadeiras proporções, o esquema geométrico implícito nos mínimos detalhes. É fácil perder-se em Eudóxia, mas quando se olha atentamente para o tapete, reconhece-se o caminho perdido num fio carmesim, ou anil ou vermelho, amaranto, que após um longo giro faz com que se entre num recinto de cor púrpura, que é o verdadeiro ponto de chegada. Cada habitante de Eudóxia compara a horta imóvel do tapete a uma imagem sua da cidade, uma angústia sua, e todos podem encontrar, escondidas entre os arabescos, uma resposta à história de suas vidas, às vicissitudes do destino. Sobre a relação misteriosa de dois objetos tão diferentes entre si, como o tapete e a cidade, foi interrogado um oráculo. Um dos dois objetos, foi a resposta. Tem a forma que os deuses deram ao céu estrelado e às órbitas nas quais os mundos giram. O outro é um reflexo aproximativo do primeiro, como todas as obras humanas. Há muito tempo os profetas tinham certeza de que o harmônico desenho do tapete era de feitura divina. Interpretou-se o oráculo nesse sentido, sem dar espaço para controvérsias. Mas da mesma maneira pode-se chegar à conclusão oposta, que o verdadeiro mapa do universo seja a cidade de Eudóxia, assim como é. Uma mancha que se estende sem forma, com ruas em zigue-zague, casas que na grande poeira desabam, uma sobre a outra, incêndios, gritos na escuridão. Portanto, na realidade, a sua é uma viagem através da memória. O grande Khan, as orelhas sempre de pé, agitava-se na rede todas as vezes em que colhia no discurso de Marco uma inflexão suspirosa. É para se desfazer de uma carga de nostalgia que você foi tão longe, exclamava, ou então, você retorna das suas expedições com a estiva repleta de nostalgia, e acrescentava com sarcasmo, um pequeno lucro, para dizer a verdade, para o mercador da Sereníssima. Era esse o ponto para o qual convergiam todas as questões de Kublai sobre o passado e o futuro. Na última hora vinha brincando de gato e rato e finalmente conseguia encostar Marco na parede, cometendo-o, fincando um joelho em seu peito, segurando-o pela barba. Eis o que eu gostaria de saber a seu respeito. Confesse o que você contrabandeia. Estados de ânimo? Estados de graça? Elegias? Frases e atos talvez apenas pensados, enquanto os dois, silenciosos e imóveis, observavam a lenta ascensão da fumaça de seus cachimbos. A nuvem ora se dissolvia num fio de vento, ora restava suspensa no ar. E a resposta estava naquela nuvem. Diante da brisa que dispersava a fumaça, Marco pensava nos vapores que enevoavam a amplidão do mar e as cadeias das montanhas, e que, ao rarearem, tornam o ar seco e diáfano, revelando cidades longínquas. O seu olhar queria alcançar o lado de lá daquela tela de humores voláteis,
A forma das coisas se distingue melhor à distância. Ou então a nuvem detinha-se logo depois de sair da boca, densa e vagarosa, e evocava uma outra visão, as exalações estagnadas no alto das metrópoles, a fumaça opaca que não se dispersa, a camada miasma que gravita sobre as ruas betuminosas. Não as lábeis névoas da memória, nem a árida transparência, mas o cheiro de queimado, de vidas queimadas, que formam uma crosta sobre as cidades. A inchada esponja de matéria vital que deixou de fluir. O entupimento de passado, presente, futuro, que bloqueia as existências calcificadas pela ilusão de movimento. Eis o que encontrava no término da viagem. 7. Kublai. Não sei quando você encontrou tempo de visitar todos os países que me descreve. A minha impressão é que você nunca saiu desse jardim. Ora, todas as coisas que eu vejo e faço ganham sentido no espaço da mente em que reina a mesma calma que existe aqui, a mesma penumbra, o mesmo silêncio percorrido pelo farfalhar das folhas. No momento em que me concentro para refletir, sempre me encontro neste jardim, neste mesmo horário, em sua augusta presença, apesar de prosseguir sem um instante de pausa, a subir um rio verde de crocodilos ou a contar os barris de peixe salgado posto na estiva. Kublai. Eu também não tenho certeza de estar aqui, passeando em meio às fontes de pórfido, escutando o eco dos jorros de água, e não cavalgando, embebido de suor e sangue à frente do meu exército, conquistando os países que você irá descrever, ou decepando os dedos dos agressores que escalam a muralha de uma fortaleza assediada. Polo. Talvez esse jardim só exista à sombra das nossas pálpebras cerradas, e nunca tenhamos parado. Você se levantar poeira nos campos de batalha, e eu de negociar sacas de pimenta em mercados distantes. Mas, cada vez que fechamos olhos no meio do alvoroço ou da multidão, podemos nos refugiar aqui, vestidos com quimonos de seda, para avaliar aquilo que estamos vivendo. Fazer as contas, contemplar a distância. Kublai. Talvez esse nosso diálogo se dê entre dois maltrapilhos apelidados Kublai Khan e Marco Polo, que estão revolvendo um depósito de lixo, amontoando resíduos enferrujados, farrapos, papel, e bêbados com um pouco goles de vinho de má qualidade. Vêm resplender ao seu redor todos os tesouros do Oriente. Polo. Talvez do mundo só reste um terreno baldio coberto de imundícies e o jardim suspenso do paço imperial do grande Khan. São as nossas pálpebras que os separam, mas não se sabe qual está dentro e qual está fora.